Feliz sábado para todos os nossos ouvintes e hoje, 25 de abril de 2025, mais uma vez vamos fazer algum comentário bíblico a respeito de um assunto também muito interessante para todos nós, o Calvário. Vamos discorrer sobre isso um pouquinho. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados e muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e vem fazendo. Pai Santo, mas sobretudo o Senhor morreu em nosso lugar. O Senhor sofreu morte de cruz, aquela cruz ignominiosa que nós sabemos, mas o Senhor morreu desta maneira para nos salvar. Muito obrigado, Pai Santo. Toca os nossos corações para que tenhamos sempre em mente louvar e bendizer o Teu nome e Te adorar. Temos sofrido bastante, Senhor, esses tempos, quando se aproxima a Tua vinda. Isso foi escrito e nós pedimos que o Senhor permaneça conosco para que possamos ficar firmes até o fim. Sabemos que cada vez mais, cada dia mais teremos sofrimentos, angústias, incertezas, mas sabemos que no final de tudo isso o Senhor estará conosco ainda. Queremos permanecer eternamente contigo, Pai Santo, tão somente para louvar, bendizer e Te adorar. Nós dizemos isso em nome de Jesus. Amém. Então o assunto de hoje é o Calvário. Cada um dos evangelistas fala um pouco sobre o Calvário. Eu estive lendo aqui em João, ali no capítulo 19, ele vai descrever aí como é que foi aquele momento. A palavra Calvário, ou caveira, o lugar onde Jesus morreu, tivemos o prazer de conhecer aquele lugar. E é um momento de meditação quando a gente está ali vendo e pensando o que aconteceu há 2000 anos atrás, quando Deus se ofereceu para morrer, crucificado numa cruz, sendo acusado, coroado de espinhos, sofrendo e passando grande humilhação. Mas Ele fez isso em nosso lugar. É verdade que Ele tomou uma decisão antes no Getsemane, quando Ele disse que se fosse possível passar aquele momento, que passasse, mas que seja feita a vontade de Deus. Ele já tinha prometido para o Pai, para o Espírito Santo e para Ele mesmo que morreria em nosso lugar. Então, Ele acorda os discípulos e diz, vamos, está tudo pronto. E dali para frente Ele não ofereceu mais nenhuma resistência. E então Ele foi levado. E a Bíblia descreve ali uma história triste, que agora na Semana Santa nós vamos rever. O mundo inteiro, o mundo cristão se volta para isso. Nós devemos fazer isso todos os dias, lembrar de contemplar a morte de Jesus em nosso lugar. Ali aconteceram algumas coisas extraordinárias. Primeiro, foi o ápice, foi o ponto mais alto da redenção, vistas por nós. Ele tinha prometido aquilo há 4000 anos, lá no Éden. Quando o homem peca, ele então começa a história da redenção ali. O primeiro cordeiro que foi morto, as folhas começaram a cair pela decadência do pecado, o sofrimento do homem, as dores das mães para ter seus filhos, o suor derramado pelos homens que cultivam a terra. E assim vieram guerras, desavenças, intrigas, maldades. Isso, o inimigo se aproveitando de tudo aquilo, porque ele achava que ia vencer o plano de Deus. E ele tentou matar Jesus e ele não conseguia. Até que, por fim, no Calvário, ele viu Jesus morrer, inclinando a sua cabeça e entregando a sua vida ao Pai. E ali ele diz, venci. Ele agora ficou
preocupado com o que ia acontecer, se alguém ia roubar o corpo de Jesus e dizer que ele ressuscitou ou coisa parecida, ou ele se fugiria na última hora. Mas Jesus morreu. A surpresa do inimigo foi no primeiro dia da semana, logo após o pôr do sol do sábado, quando Cristo ressuscita. E ele diz: estou perdido. De lá para cá, nesses 2000 anos, ele tem feito tudo para que pessoas se percam, pessoas abandonem a crença em Jesus e ele possa ter vitórias. E nós somos participantes dessa grande guerra. E esse deve ser de grande interesse estarmos nas mãos de Cristo para que Ele nos livre do pecado, da justiça, do juízo. O ponto alto, humano, terreno, foi a cruz do Calvário. E algumas coisas aconteceram ali que são chocantes. Jesus disse ali que ele teve sede, no verso 29 de João 19, estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam o vinagre em uma esponja e, fixando num caniço, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tocou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu a sua vida. Eu ficava perguntando, por que vinagre ali naquela hora? O que foi fazer vinagre ali no Calvário, quando as preocupações eram outras? Por que vinagre? Eu ficava perguntando, até que um estudo de um grande amigo e um sábio, Rodrigo Silva, nos explicou que era ali naquele local havia as latrinas, os banheiros, e o vinagre estava ali para fazer a limpeza daqueles lugares. Uma esponja que devia limpar os banheiros. E ali foi onde eles encontraram o vinagre com água para colocar, e perfumes, ali desinfetantes, e colocaram na boca de Jesus, mas ele não tomou. Lucas diz claramente que ele não tomou. Mas ele disse naquela hora: Pai, chega, entrego a minha vida nas tuas mãos. O homem tinha chegado ao ápice de tudo. Sofreu, recebeu pancadas, foi desnudo, tiraram as suas vestes, cuspiram-lhe no rosto, uma noite inteira de julgamento, batiam-lhe e diziam: diz quem te bateu? Mentiras foram feitas, falsos testemunhos foram ditos, que ele havia dito coisas que não disse, e os pecados daquela gente e os nossos pecados fizeram com que Cristo, ele morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Nós causamos a morte de Cristo. Mas eu até digo que não fomos nós, fui eu quem causou a morte de Cristo. Eu devia me santificar de uma tal maneira de não ofender ao Salvador. Eu devia estar apegado à mão dele permanentemente para que eu não seja esse opróbrio para ele. Eu devia ser, pelo menos, ficar com Deus fiel a ele por 300 anos, como Enoque ficou. Meus prezados, isto corta-nos o coração. Mas temos uma saída. A saída é Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Vamos pedir a esse Deus maravilhoso que tome conta de nós, que não nos deixe cair em tentação, que Ele livre-nos do mal. Como é difícil vencer o pecado, impossível sem Cristo. Com Cristo é possível, mas é preciso que nós tenhamos, então, firmeza em nossos propósitos. Orar permanentemente, orar sem cessar, porque o inimigo, ele é sagaz, ele é terrível, ele vem, ele toca em nós
para que possamos então ofender a esse Deus maravilhoso. O dia da volta de Jesus está bem próximo. Vamos orar, vamos fazer algo para que esse evangelho seja pregado, para que mais gente conheça do amor de Cristo. Vamos abrir as páginas da palavra de Deus para aqueles que não conhecem ainda. Vamos ter compaixão de nós e deles também, para que o evangelho seja pregado, para que o evangelho seja disseminado e Cristo volte quando todos aqueles que hão de herdar a vida eterna estejam cientes, tomando as suas decisões, convertendo-se para uma vida de santidade. É possível ser santo? Sim, só com Jesus, mas com Jesus é possível. Vamos orar pedindo a Deus, não só agora, orar pedindo a Deus que sejamos fortes, firmes e que permanecermos firmes até o final. Ele disse, aquele que ficar firme até o final, este será salvo. Pai, vamos dizer para Deus isto. Eterno Pai, nos entregamos em Tuas mãos. Guarda-nos pelo Teu amor, guarda-nos pela Tua misericórdia. Não nos deixe cair em tentação, Pai Santo. Toma estes crentes, toma esses cristãos, essas pessoas bem-intencionadas que escolhem ficar contigo, Pai Santo. É difícil, mas é possível contigo, Pai. Abençoa todos aqueles que desejam chegar ao dia final em vitória. Deus misericordioso, em Tuas mãos nos entregamos inteiramente. Toma-nos, Senhor. Não permitas que façamos coisas desatinosas. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Um feliz sábado para todos vocês.